Existem alguns assuntos que são seguros, que são bons para manter uma conversa com uma garota, enquanto outros você corre o risco de entrar numa área perigosa e acabar se dando mal. Quais são os bons assuntos e quais são os assuntos para você definitivamente fugir? Os melhores assuntos geralmente são aqueles em que a mulher demonstra interesse. Falar dos assuntos que a outra pessoa se interessa é uma das melhores formas de gerar conexão com outra pessoa. E como descobrir quais são esses assuntos durante a conversa? Você pode fazer perguntas abertas sobre esses interesses dela. Por exemplo, se você perguntar o que você costuma fazer aos finais de semana, ela vai falar sobre a rotina dela, lugares que ela vai, de repente você descobre que ela gosta de dançar ou de ir ao parque. Essa é uma das formas de fazer isso. Outra é falar de algumas coisas abertas e que remetam a determinadas experiências e sempre vai ter uma experiência interessante. Como, por exemplo, perguntar sobre viagem. Perguntar a ela onde foi a última viagem de férias e, enfim, ela vai falar sobre onde foi e dependendo da cidade sempre existe algum assunto em comum que você pode prolongar a conversa. Se ela diz, por exemplo, que passou as últimas férias em Porto Seguro, se você conhece a cidade, vocês podem trocar algumas experiências e falar de coisas que fizeram naquele momento, ou se não conhece, você pode demonstrar interesse, perguntar como foi, o que ela fez de bacana, de diferente. Enfim, é um assunto leve e que é muito fácil para manter uma conversa agradável com a outra pessoa. E agora existem alguns assuntos que são problemas ou podem gerar conflitos desnecessários para esse primeiro momento. Geralmente, assuntos polêmicos ou às vezes assuntos chatos, como falar de coisas de trabalho, coisas chatas de trabalho, porque tem coisas legais que podem ser faladas de forma divertida. Mas, por exemplo, se você é advogado e você conhece uma advogada e de repente vocês começam a falar sobre direito trabalhista, sobre tribunal, sobre um caso que vocês tiveram, enfim, provavelmente vai caminhar para um assunto muito chato, a não ser que seja feito de uma forma divertida e vocês não fiquem presos muito tempo naquele assunto. Assuntos polêmicos, sei lá, falar sobre legalização das drogas, aborto, falar sobre política, religião em alguns casos, economia, enfim, esses são assuntos mais densos e podem ser assuntos perigosos para se ter num primeiro momento, portanto, evite ao máximo. E agora existem aqueles assuntos que, assim, você deve correr e fugir de todas as maneiras. O primeiro deles é falar de ex-relacionamentos e se o assunto surgir, você nunca vai tocar no assunto, não vai perguntar para ela sobre o ex-namorado, enfim, você nunca vai tocar no assunto, mas é comum que às vezes a mulher traga esse assunto na conversa e algumas vezes ela está curiosa para saber sobre você. E aqui é complicado, porque se você começar a falar sobre esse relacionamento, ela pode achar que você ainda tem algum sentimento pela ex. Se você fugir do assunto, ela pode achar que você é comprometido ou que você traiu a sua ex, enfim. É um assunto delicado e complicado e, portanto, é simplesmente melhor
dá uma resposta evasiva, vaga, e que ela se mantenha satisfeita e você muda de assunto e conversa sobre outra coisa. Se ela insistir no assunto, você pode falar, bom, vamos falar de futuro, vamos deixar o passado para trás, mas então, me conte mais sobre blá blá blá. E aí você continua a conversa. E o risco aqui é a mulher, de repente, se ela acabou de terminar um relacionamento, enfim, ou estava envolvida com um cara que não foi um relacionamento legal e ela ficou traumatizada. O problema é ela começar a falar daquele ex-relacionamento e não parar, e dificilmente o assunto vai caminhar da forma que a gente espera. Um outro assunto, um segundo que é muito ruim, é falar de dinheiro. Especialmente se o problema for a falta de dinheiro. Portanto, nunca evite reclamar de que determinada coisa está muito caro, ou falar que o seu emprego é muito ruim, você recebe mal, ou que precisa pagar a prestação, enfim, não entre no assunto dinheiro, especialmente não reclame, e se você tiver muito dinheiro sobrando, também não seja aquele babaca, snob que vai sair se exibindo e mostrando, que dificilmente esse tipo de assunto vai sair de uma forma bacana. E o terceiro assunto que você deve fugir de todas as formas possíveis é falar de academia e dieta. E aqui, da mesma forma que dinheiro, não importa se você é o cara que vai na academia, que toma suplemento e que é super malhado. Se for esse o caso, a mulher pode se sentir um pouco intimidada por você, ou a maioria das mulheres, mesmo aquelas que a gente olha e são completamente magras, em forma, saudáveis, muitas delas, a maioria na verdade, tem algum tipo de complexo ou insegurança com relação ao corpo. E se você fala desses assuntos, se você for o cara bombado, for o cara forte, ela pode se sentir incomodada. Ou se você não for o cara sedentário, que não faz nada, um motivo extra para você nem passar perto desse tipo de assunto também, porque é um assunto delicado. E em algumas situações, você saiu com uma garota, está no restaurante, a mulher fala que está em dieta, mesmo que você esteja em dieta ou não esteja, não comente sobre o assunto, porque geralmente é um assunto que pode ser chato e não vai caminhar de uma forma legal. Falar, eu adoraria comer o petit gâteau, mas eu não vou porque é muito calórico e eu quero manter a boa forma. Enfim, não fale isso. E simplesmente peça sua salada de entrada, dispense a sobremesa. E se ela perguntar por quê, você fala que sempre adorou salada e que a sua boca enche de água quando você vê um pedaço de tomate na frente. Essa provavelmente vai ser a melhor resposta.